Ao sair, Arthur pede para a Elva lhe dizer a verdade. Pergunta se ela sabe o que aconteceu entre a Valéria e a Priscila e diz que a liberdade de uma grande mulher está nas mãos dela. Francisco chega nesse momento e Elvia fica com medo. Arthur diz a Francisco que Priscila está mentindo. Francisco manda Elvia entrar. Pega Arthur pelo colarinho e pergunta como ele se atreve a ir na casa dele para questionar sua filha. Arthur diz que a Priscila está mentindo e ele sabe perfeitamente. Francisco diz que tudo o que aconteceu ali é por culpa dele e manda ele ir embora e não voltar. Arthur diz que a verdade vai aparecer e sai. Má diz a Valéria que estava muito brava, mas a verdade é que não tem nenhuma boa razão para estar brava com ela. E se a irmã quiser ser modelo, que seja, ela só quer que ela seja feliz. Valéria agradece, mas diz que não quer ser a imagem de ninguém. Má diz que é óbvio que o Arthur gosta dela e muito. Leonardo está enchendo a cara no clube. Jimenez, o homem que falou com Paula, está no mesmo lugar e dá dinheiro para o garçom lhe dizer quem ele é. O rapaz diz que Leonardo é o filho mais velho da família Portilla. Jimenez conhece Arthur. Liga para ele, diz que acabou de voltar para o país e tem uns negócios que podem interessar para ele. Arthur diz que avisa ele quando puder encontrá-lo. Jimenez diz para si mesmo: você não vai se livrar tão fácil de mim, Paula. O advogado diz a Nicolas que uma coisa é que Valéria fique livre das acusações da Priscila. Outra é que eles possam usar a imagem dela. Nicolas diz que Arthur só tem o colocado em problemas, mas ele não vai se render, pois tem trabalhado muito nesse projeto. Má sente uma tontura. Valéria fica preocupada e pergunta se ela está bem. Má diz que se sente muito cansada, que tem tido muitos pesadelos e sente medo pelo Juan. Está muito preocupada com ele. Valéria diz para a irmã descansar e amanhã elas veem o que podem fazer para ajudar o Juan. Arthur chega à casa de Valéria. Para Má não acordar, ela chama ele para conversarem no quarto dela. Arthur diz que foi ver a Priscila e tem certeza de que ela está mentindo e usando a sua empregada doméstica para encobri-la. Arthur diz para ela ficar tranquila, que vai fazer de tudo para que a Priscila deixe de incomodá-la. Valéria pergunta o que ele vai fazer. Arthur diz que o que for preciso, seja o que for. Ofélia chega em casa. Fica surpresa ao ver Arthur saindo do quarto de Valéria e diz que não sabia que a filha tinha visita, mas já é muito tarde. Valéria diz que Arthur já está indo, que ele só foi lhe dizer algo sobre o caso e eles não queriam acordar e não queriam que a Má acordasse. Ofélia diz a Arthur que não agradeceu pelo advogado. Surpreso, Arthur pergunta qual advogado. Ofélia diz que o que ele colocou para defender a Valéria e o agradece. Arthur fica intrigado, mas não diz nada e sai. Leonardo chega em casa bêbado e diz a Paula que é oficial. O pai dele cancelou a capa da revista dela. Furiosa, Paula diz que no fundo sabia que ele ia decepcioná-la e ela ia terminar com as ilusões quebradas como sempre. Nicolas procura a Valéria. Diz que sabe que eles começaram com o pé esquerdo, mas gostaria que pudessem conversar tranquilamente, sem discutir. Valéria diz que tudo bem ir para ele falar. Nicolas diz que se o irmão dele a escolheu foi por algo. Valéria diz que foi para irritá-la. Nicolas diz que não, que o Arthur é muito bom no que faz e mesmo sabendo de todos os problemas que ia ter, decidiu que ela fosse a imagem da campanha. Nicolas diz que se deu conta de que ela é uma mulher honesta, que tem muito tempo trabalhando nesse projeto, não quer que tudo vá parar no lixo e pede para ela aceitar o trabalho. Nicolas diz que só por essa campanha e que ela demonstre o que o Arthur viu nela para escolhê-la. Valéria diz a Nicolas que não tem que demonstrar nada a ninguém. Nicolas diz que ela aceitando fazer a campanha poderá ajudar a mãe com a casa e a si mesma com todos os gastos que tem. Ofélia fica na janela de olho nos dois lá fora, doida para saber o que eles estão conversando. Valéria diz a Nicolas que vai fazer a campanha, mas só por um motivo, porque quer que ele engula as suas palavras, porque a humilhou e pergunta se ele se lembra que disse que ela se vendia por dinheiro. Valéria diz que ele verá que essas coisas não interessam a ela. Nicolas pergunta o que ela está querendo dizer. Valéria diz que quer que lhe paguem o justo, não a quantidade absurda que a mãe dela disse para eles. Nicolas diz que está bem, eles podem negociar isso, e aí espera amanhã no escritório dele. Ofélia pergunta para Valéria o que o Nicolas disse para ela. Valéria diz que amanhã vai conversar com ele sobre a campanha.
Mar diz que a irmã é perfeita para ser a imagem da linha de roupas esportivas. Ofélia insiste para acompanhar Valéria, dizendo que toda modelo precisa de uma representante. Valéria diz que não, porque a mãe já fez muito desastre da vez passada. Luiz pergunta até quando Arthur vai continuar brincando com Valéria. Arthur diz que não está brincando com ela. Luiz diz que sempre falou para ele que tem que pensar nas consequências antes de tomar uma decisão. Arthur pergunta o que isso tem a ver. Luiz diz que o que está acontecendo com a Priscila e agora com a Valéria é por culpa dele. Pode ser que ele não esteja brincando com a Valéria, mas usou a Priscila, a encheu de ilusão. Arthur diz que sempre foi sincero com a Priscila. Luiz diz que ela é uma mulher que sente e ele sabe que não foi prudente na relação que teve com ela. Luiz diz que espera que isso sirva de lição para ele e que a única coisa que quer é que ele seja uma pessoa melhor. Paula joga água na cara de Leonardo para acordá-lo e diz que não sabe como ele vai fazer, mas precisa encontrar a forma de recuperar a capa da revista para ela. Leonardo diz que disse que não tem como, o pai não quer. Paula diz para ele fazer algo para que o pai e os irmãos o levem a sério. Ela diz que também é uma portila e vai começar a levantar a voz, e juntos eles vão poder. Graciela avisa Luiz que amanhã vai pagar a conta da Glória no hospital. No dia seguinte, Ofélia pergunta se Má está melhor. Má diz que continua se sentindo muito cansada, mas a mãe pode trabalhar tranquila. Paula diz a Luiz que está muito preocupada com o Leonardo, que mais uma vez ele demonstrou que não leva a sério nada do que ele faz na empresa. Luiz diz que as decisões que toma é algo que ela não deveria se meter, e ela não pode chantageá-lo como faz com Leonardo. Paula diz que somente quer o melhor para o marido. Luiz diz que não, que ela só pensa nela e por isso manipulou Leonardo para tirar proveito, mas ele não vai permitir. Luiz diz que tudo que tiver a ver com a empresa e como ele trata os filhos só diz respeito a ele, que não precisa e nem quer saber a opinião dela. Paula diz que faz parte da família, ele gostando ou não, e espera que algum dia possam lhe dar esse lugar. Ofélia chega à mansão Portila, encontra Rosil e pergunta o que ela está procurando. Rosil diz que ficou sabendo que um dos rapazes Portila foi preso e pergunta como ele está. Ofélia diz para ela ir perguntar diretamente para o senhor Portila. Rosil diz que não quer ver ele. Ofélia diz que não é a primeira vez que vê ela e pergunta por que ela não lhe diz de uma vez o que quer. Rosil fica nervosa e diz que não tem que dar nenhuma explicação para ela. Ofélia diz para ela não ficar com raiva, que a nova governanta e a sua obrigação é contar para os patrões tudo o que acontece. Rosil diz que conhece a família Portila há muitos anos, mas tiveram um problema e por isso ela não quer ver o senhor Portila, mas se importa com aqueles rapazes porque os conhece desde crianças. Foi babá deles, mas acabou brigando com os patrões e a única coisa que quer saber é que se eles estão bem. Ofélia pede para Rosil lhe dar o seu telefone e diz que ligará para ela assim que puder. Rosil salva o seu número no celular de Ofélia e a agradece muito. Ofélia se pergunta o que aquela mulher quer. O médico diz a Suzana que vão deixar a dose do remédio de Glória, que vão baixar a dose do remédio de Glória, porque assim aumentam as possibilidades de que ela acorde. Má vai visitar Juan novamente. Um dos presos que está na mesma cela que ele está em cima dela e a agarra à força. O policial chega com Juan nesse momento. Juan faz o outro preso soltar Má. O policial o leva dali. Juan diz a Má que diz para ela não ir vê-lo. Má diz que não pode deixar ele ali. Juan diz que o seu sangue ferve, de que a vejam, que a toquem, e se ela continuar indo ver ele, só vai fazer com que tudo fique pior. Juan pede para ela ir embora e diz que não quer voltar a vê-la ali. Valéria chega à empresa para assinar o contrato da campanha. Camila acompanha a tia até o hospital e vai ver Glória. Ela encontra Suzana chorando, pensa que é algo com Glória e pergunta o que está acontecendo. Suzana se recompõe e diz para ela ficar tranquila. Camila diz a Glória que sente muita falta dela. Suzana começa a chorar novamente e Camila pergunta o que está acontecendo. Suzana diz que está com um problema muito grave com o filho, que o prenderam por culpa de uma moça imatura, mas ele não fez nada. O seu Juan é tão bom. Ao escutar o nome Juan, Camila fica surpresa e diz que conhece um rapaz muito bom com esse nome.
Suzana jura que o filho é inocente. Diz que ele é um rapaz muito bom e trabalha como motorista em um aplicativo. Camila diz que seria muita coincidência e pergunta se pode ver uma foto do filho dela. Suzana mostra para ela uma foto que tem de Juan no celular. Camila diz que conhece o filho dela. Valéria assina o contrato e Nicolas diz que agora eles vão falar com a imprensa para desmentirem as notícias sobre a prisão dela. Nicolas diz que as pessoas precisam saber o que aconteceu e nada melhor do que saberem diretamente por ela. Camila diz a Suzana que Juan tem ajudado muito e pergunta por que o prenderam. Suzana diz que ele foi acusado de sequestrar uma moça, mas ela era namorada dele. Camila pergunta se Juan tem namorada. Suzana diz que não, que ele já terminou com ela porque ela é uma mulher muito má, que está somente destruindo a vida dele. Camila diz para Suzana lhe contar como tudo aconteceu para ver como que pode ajudá-la para tirar o Juan da cadeia. Arthur se encontra com Saul Gimenez. Saul pergunta como que estão os irmãos dele. Arthur diz que todos estão muito bem, trabalhando graças a Deus. Leonardo com o pai, continua casado com a Paula. Saul diz, Paula? Arthur diz que sim, que ela é uma ex-modelo. Saul diz que quer falar com ele sobre uns investimentos que estão dando muito lucro. Arthur diz que agora não vai poder entrar no negócio porque está investindo seu dinheiro em uma campanha de roupas esportivas. E ele começa a falar para Gimenez muito animado sobre a campanha. Mais tarde na empresa, Arthur diz a Nicolas que conseguiu um investidor para entrar no projeto deles. Nicolas pergunta se ele confia nele. Arthur diz que ele não tem muito dinheiro, mas pode ajudá-los com as despesas. Nicolas diz a ele que a Valéria já assinou o contrato. Surpreso, Arthur pergunta como que ele a convenceu. Nicolas diz que falou com ela e a convenceu. Mar chega em casa chorando. Diz a Valéria que foi ver o Juan no presídio, mas ele está muito mal e não quis falar com ela. Nicolas diz a Arthur que se deu conta de que Valéria é uma mulher diferente. Arthur diz que disse isso para ele e pergunta se o irmão já mudou a sua opinião sobre ela. Nicolas diz que sim, que acha que julgou rápido demais Valéria e talvez é a hora de resolver os seus erros do passado. Camila diz a Suzana que vai conseguir o melhor advogado para ajudar o Juan. Suzana diz que Deus a colocou em seu caminho, porque o seu Juan colocou os olhos em uma moça sem coração, filha de uma mulher ambiciosa que pensa que o seu filho não é suficiente. Camila diz que conhece muitas mulheres assim. Suzana diz que nenhuma como a Ofélia Garcia. Essa é a pior ser humano. Surpresa, Camila pergunta qual das filhas de Ofélia era a namorada do Juan. Suzana diz que é Mar, que ela é a causadora de todas as suas desgraças. Ofélia vai falar com Priscila. Camila quer que o pai libere o advogado da empresa para defender Juan e diz que também quer visitá-lo na cadeia. Luiz diz para ela mesma conseguir um advogado e que não vai permitir que ela visite esse rapaz na cadeia, não vai permitir que ela entre nesses lugares. Priscila pergunta o que Ofélia está fazendo em sua casa. Ofélia diz que foi dizer que tudo o que ela disse da sua filha é uma mentira. Priscila diz que tem provas e testemunhas de que a filha dela quis matá-la. Ofélia diz que isso não é verdade e o que está claro é que a sua Valéria é 1000 vezes melhor do que ela. E com mentiras e enganos, ela não vai conseguir que o Arthur ame. Priscila manda Ofélia calar a boca e diz que ela não sabe o que está falando. Ofélia diz que suas filhas são muito boas e inocentes, mas ela não tem medo de nada. Ofélia continua. Ainda que você tenha dinheiro, eu vou fazer de tudo para que quem pague seja você, menina mimada. Então você retira a denúncia ou aguenta as consequências. Agradeço por terem acompanhado mais um resumo diário. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Que Deus abençoe vocês.